Agora a gente começa uma classe particular de representações de sistemas lineares variantes do tempo. Vamos ver primeiro a tempo discreto, vamos passar um tempo longo agora em sistemas a tempo discreto, e depois a gente vai para sistemas a tempo contínuo, que é a representação de sistemas lineares através de equação de diferenças. Eu vou simplificar tempo discreto por TD e equação de diferenças por ED. Tá? Nós estamos falando de sistemas variantes no tempo, ou seja, o sistema que modifica uma entrada x de k e leva a uma saída y de k, cuja resposta impulsiva é um h subscrito k0 de k, variante no tempo possivelmente aqui. Uma representação bastante flexível e ampla de sistemas lineares variantes no tempo, né, é a chamada equação de diferenças. Como é que é a equação de diferença? É uma expressão com operadores lineares que relaciona a sequência de entrada com a sequência de saída, envolvendo possivelmente recursão, ou seja, para computar a saída no instante k, eu posso me valer de saídas anteriormente computadas, fazer combinações lineares de saídas anteriormente computadas e somar com combinações lineares de entradas atual e anteriores. A equação de diferenças fica da seguinte forma: somatório de L de 0 até um valor n grande, de A subscrito L de K. Note que esse parâmetro aqui da equação de diferença varia com o K, que multiplica y de K menos L. Isso vai ser igual a um somatório para m de 0 até m maiúsculo, de B subscrito m de K, que multiplica x de K menos m. Nota só, essa expressão indica para a gente que a gente está fazendo uma combinação linear das saídas y no instante presente, né, quando L é igual a 0, y de K, e saídas anteriores até no máximo n grande, quer dizer, quando L for igual a n grande eu estou com K menos n grande, então estou fazendo uma combinação linear, e os pesos da combinação linear são esses parâmetros AL, e esses parâmetros podem mudar com o tempo, daí que o sistema é linear variante no tempo, e isso vai ser igual a uma combinação linear das entradas atual e anteriores até no máximo m. E a gente vê isso aqui. Eu estou fazendo uma ponderação por B subscrito m, e esse B subscrito m pode mudar com o tempo, né, das amostras de x no instante atual, né, quando m é igual a 0 eu estou em x de k, instante presente, e em instantes anteriores, né, quando m é 1 até m grande, é k menos 1 até k menos m grande, por exemplo. Então, uma combinação linear das amostras atual e anteriores da entrada até no máximo m grande instantes de tempo. Como é que isso relaciona y e x? Né, dessa forma com que está escrito aqui, não parece muito evidente como é que é a relação. A gente, para isolar o y de k no instante presente k, o que a gente faz? A gente força que o a subscrito 0 de k seja igual a 1. Tá? Quando a gente faz essa restrição aqui, a gente pode isolar o y de k. Se não for possível fazer essa restrição aqui, a gente vai dividir todo o lado direito da equação por 1 sobre a0 de k, tá ok? Mas suponha que a gente, sem perda de generalidade, force a subscrito 0 de k igual a 1, né? Quando L for igual a 0, né? Isso vai ser y de k mais o somatório de 1 até n, da mesma expressão. Então eu isolo y de k à esquerda, isso vai ser igual ao somatório agora começando de 1 até n grande, menos a subscrito L de k, que multiplica y de L menos k. E como eu falei, isso aqui é uma combinação linear das saídas anteriores até n maiúsculo instante de tempo, mais o lado direito da equação que fica como está, né, que é o somatório de m de 0 até m grande, de b subscrito m de k vezes x de k menos m, que é uma combinação linear das entradas atual e anteriores até m maiúsculo instante de tempo para trás. Tá? E nota, os coeficientes, né, AL e BM variam com o tempo, são coeficientes que podem mudar com o tempo. Note que o L aqui é um indexador, né, da ponderação e o K é um indexador do tempo. Tá? Mesma coisa, o M aqui é um indexador da ponderação e K é um indexador do tempo, do instante de tempo. Esses parâmetros aqui são tipicamente conhecidos quando a gente quer resolver uma equação de diferença, ou seja, encontrar sequência y que satisfaz a equação. Uma vez que a gente conhece esses parâmetros,
e conhece uma entrada x. Isso significa resolver a equação. Um outro problema que pode ser tratado é você tentar encontrar os parâmetros uma vez que você conhece, né, as sequências de saída e a sequência de entrada. É um problema de estimação, não é um problema de solução da equação de diferenças. Nós vamos, por enquanto, nos ater à questão de como é que a gente resolve, né, essa equação de diferença, ou seja, como é que a gente encontra um y, uma sequência y que satisfaz essa equação de diferença, de modo que a gente consiga escrever a solução sem que haja dependência da recursão, ou seja, dependência das próprias saídas em instantes anteriores. A gente quer encontrar um operador geral t aqui, né, que resolve essa equação que dependa só do x de k, sem qualquer dependência do y. Isso significa resolver a equação de diferença. E note que para o caso de um sistema variante no tempo, esses parâmetros são conhecidos para todo instante de tempo k, pertencente aos inteiros. E ao longo do curso a gente vai usar mais frequentemente sistemas invariantes no tempo, os slits, né, em que o AL não vai depender do tempo, nem o BM vai depender do tempo. Para o caso invariante no tempo, a gente consegue construir, no caso de equações lineares, em entradas bem comportadas, do tipo exponencial e polinomial, a gente consegue obter a solução de uma equação de diferença de modo protocolar. É só seguir um conjunto de regras e a gente consegue encontrar a solução para y de k. Nessa parte do curso a gente vai focar bastante em propriedades, né, de equações de diferenças a tempo discreto. Então a gente vai levar um bocado de tempo agora em sistemas a tempo discreto, depois vai fazer o paralelo para sistemas a tempo contínuo. Mas as ideias subjacentes são as mesmas. A gente viu a expressão que define a equação de diferença para um sistema linear variante no tempo, né? Vamos aproveitar então ver a representação dessa equação de diferenças através de um diagrama de blocos. Então a gente vai representar por z inverso o sistema atrasador unitário. O que faz o sistema atrasador unitário? Atrasa de uma amostra uma sequência. A entrada do sistema é x de k e o atrasador unitário, aplicado a essa sequência x de k, produz na saída o x de k menos 1, a versão atrasada de uma unidade de tempo da entrada x de k. Isso aqui pode ser escrito como x de k convoluído, né, com uma resposta impulsiva, ou seja, a resposta impulsiva desse operador a z inverso é o delta de Kronecker, delta de k menos 1. A gente pode escrever, né, simbolicamente, né, essa operação como sendo um operador aqui, ao invés do t, eu estou usando um símbolo específico z inverso, aplicado a x de k. E eu vou escrever a equação de diferenças em termos, né, desse operador de deslocamento. Note que a equação de diferença tem três operadores lineares: soma, somatório, multiplicação por um escalar e atraso, né? E dessas a gente vai escolher o atrasador unitário, né, para representar de forma simbólica. Suponha que a gente tenha, né, uma ligação em série, né, de vários atrasadores unitários. Vamos supor que nós tenhamos m grande atrasadores unitários ligados em série, né? Se eu tiver uma sequência x de k na entrada desse sistema equivalente, isso vai produzir na saída, né, x de k menos m, vai atrasar m vezes, né, a sequência em relação a x de k. E a gente pode escrever isso aqui, né, de forma compacta, né, como z elevado a menos m grande, ou seja, a aplicação sucessiva m vezes do operador z menos 1 à entrada x de k. A gente escreve de forma compacta como x de k passa por um sistema z elevado a menos m e produz x de k menos m. A resposta impulsiva desse sistema z elevado a menos m seria o delta de k menos m grande, tá, ok? Atrasa m vezes a sequência de entrada. A gente pode escrever simbolicamente como, né, x de k menos m é z elevado a menos m, operador, né, aplicado à entrada x de k. Simbolicamente, a gente pensar que a gente está aplicando sucessivamente o operador atrasador unitário m vezes a sequência x de k. Tá? Em termos de diagrama de blocos, a gente já viu um pouco disso antes, né? Mas um somador a gente vai representar como um mais circulado, né? Se você tem na entrada do somador ramos com valores a, b e c, ou qualquer outra sequência, qualquer valor, a saída vai ser a mais b mais c. E o elemento escalador a gente representa por um triângulo. Suponha que a gente tem uma entrada x de k, passa por esse operador linear, que é um escalador
de valor G, saída vai ser G vezes x de k. A gente representa por esse triângulo. Então a gente vai usar esses elementos, né, para construir uma estrutura via diagrama de blocos que representa um sistema linear variante no tempo a tempo discreto. Muito bem. A gente tem a equação de diferenças, y de k é igual ao somatório de L de 1 até n grande, de menos a L de k, que multiplica y de k menos L, mais o somatório de m de 0 até m grande, de bm de k, x de k menos m. Como é que a gente desenha um diagrama de blocos que relaciona entrada e saída e que representa essa equação? A gente escreve a entrada x de k à esquerda. O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem, para m igual a 0, é o x de k. Tá? Isso está sendo somado, uma combinação linear de x de k e versões atrasadas de x de k. Como é que a gente faz isso? Né? Aqui está o x de k, vou colocar um ponto aqui. Como é que eu atraso o x de k? Eu posso, né, desenhar aqui um atrasador unitário, z inverso. Tá? Saída desse sistema aqui é o x de k menos 1. Ok? Se eu quiser o x de k menos 2, eu passo novamente para um sistema atrasador unitário. Tá? E a saída aqui é o x de k menos 2. E assim por diante, né? Até, né, um conjunto de atrasadores aqui tal, né, que no final das contas, né, eu vou ter aqui no último elemento atrasador o x de k menos o m grande, né? Porque eu preciso atrasar no máximo até m grande. Quando mzinho for igual a m grande, eu estou com x de k menos m grande. Ou seja, eu tenho uma linha de m grande atrasos aqui. Ok? Então, eu construí já aqui x de k menos 1, x de k menos 2, x de k menos m. Esse elemento atrasador aqui, em sistemas de computação, é uma memória. Eu coloco um valor na memória do sistema, quer dizer, num instante k, né, esse valor x de k está guardado numa memória, né, e eu armazeno esse mesmo valor numa outra memória, de modo que no instante k menos 1, né, eu vou ler o valor que está na memória. Não está ligado diretamente a x de k. Tem um elemento que atrasa, né, uma unidade, porque eu tenho uma escrita de uma memória para outra memória. E esse valor aqui, né, vai ser carregado na próxima memória e assim por diante. Então, por exemplo, se eu tiver um conjunto, né, de m memórias ligadas em série, né, todas elas com valores nulos, e colocar aqui, por exemplo, um delta de Kronecker aqui para k igual a 0, né, que vai ter valor igual a 1. Esse valor igual a 1 vai ser carregado nessa memória. No próximo passo de tempo, esse valor igual a 1 vai passar dessa memória para essa memória. No próximo passo de tempo, o valor igual a 1 que está guardado nessa memória vai passar para outra memória, assim por diante. Vai levar m instantes de tempo até esse valor igual a 1, né, ser armazenado na última memória. Então, esse valor 1 é atrasado n vezes, né, até aparecer no final da linha de atraso. Mas do ponto de vista computacional, isso é, né, você guardar valores em memória. Muito bem, então eu construí aqui essa parte, né, do x de k menos m para mzinho de 0 até m grande. Agora eu preciso pesar, né, esses valores por b subscrito m de k e somar. Então eu vou construir um somador aqui, né, e vou ligar os valores de interesse à entrada do somador com os pesos apropriados, né? Para m igual a 0, eu tenho b0 de k vezes x de k. Então, eu vou criar aqui um escalador b0 de k. Note que ele varia com o tempo. Tá? Para x de k menos 1, isso implica mzinho igual a 1. Então, eu estou nesse ponto aqui e vou, né, multiplicar esse valor por b1 de k. Né? Então, eu escrevo aqui um multiplicador, né, b subscrito 1 de k. Para esse cara aqui é a mesma coisa, né? b2 de k, e para mzinho aqui igual a 2, né? Coloco aqui como entrada do somador até o último cara aqui, que é o b
M grande, né, de K, né, e eu ligo aqui ao somador. Então está construído o diagrama de blocos associado ao segundo somatório. A mesma ideia vai ser feita, né, para construir o primeiro somatório. Ora, quem que é o primeiro somatório? Uma combinação linear, né, de saídas anteriores, né, para L de 1, K menos 1, até Y de K menos N grande, quando L for igual a N grande. O que eu vou fazer? Definir que a saída do sistema, Y de K. Então, esse ponto aqui é Y de K, e eu preciso construir versões atrasadas de Y de K. Faço a mesma coisa que eu fiz aqui. Atrasador unitário, né? Saída desse atrasador unitário. Se aqui é Y de K, aqui vai ser Y de K menos 1. Quero atrasado de novo para produzir para L igual a 2, Y de K menos 2. Né? Passo esse cara aqui por mais um atrasador unitário. Saída desse cara aqui é Y de K menos 2 e assim por diante. Vou fazer, né, uma pilha aqui de N grande elementos atrasadores, né, até chegar aqui no último deles, Z inverso, né, de forma que o último elemento aqui é o Y de K menos N grande. Tá? E vou fazer uma combinação linear dessas versões atrasadas, né, de 1 até N grande, com peso A subscrito L de K. E vou fazer o que? A soma. Então eu crio aqui um outro somador. Né? Note que o resultado total aqui, né, eu posso chamar isso aqui de uma sequência S de K, né, vai ser somada a esse somador aqui. Então eu ligo esse cara aqui, né, e esse cara é ligado aqui, né, porque a gente está fazendo a soma, né, o Y de K é igual a soma, né, dessa parcela que é esse somatório aqui, né, tá aqui, mais esse somatório que envolve a recursão da saída. Quais são os pesos aqui? Né? Vou fazer um peso aqui, né? Para Y de K menos 1, o L aqui é igual a 1, então isso aqui é menos A1 de K. Para L igual a 2, né? O peso aqui é menos A2 de K, e assim por diante. Eu vou, né, colocar aqui uma entrada do somador, até, né, o último peso aqui, que é menos A subscrito N de K, né, que eu ligo aqui no somador. Então pronto, essa estrutura aqui é um dos diagramas de bloco possível, né, para a gente implementar um sistema com essa equação de diferença. Essa estrutura aqui é chamada de forma direta, tá? No caso aqui é a forma direta 2. Por que é chamada forma direta? Forma direta porque é um mapa direto, né, dos coeficientes da equação de diferença para os coeficientes da estrutura. Tá? Esse valor aqui, que não está mostrado, mas a gente pode escrever, né, se quiser. Note que a gente considerou, né, o A0 de K igual a 1. Se não fosse igual a 1, fosse um valor diferente de 1, a gente tinha que dividir todo o lado direito da equação aqui por A0 de K. Então esse cara aqui é 1 sobre A0 de K. Mas por simplicidade a gente está considerando aqui que o A0 de K é igual a 1. Então a gente pode dizer que esse cara aqui é um multiplicador unitário. Se não fosse, esse multiplicador aqui seria 1 sobre A0 de K. Então essa é a forma direta porque os coeficientes da equação de diferença, né, são mapeados 1 para 1 nos coeficientes aqui da estrutura. Tá, ok? Nem sempre é assim. A gente pode ter uma equação de diferença e, né, e construir uma outra estrutura cujos coeficientes não tem nada a ver diretamente, né, com os parâmetros da equação de diferença. Como nesse tipo de estrutura a relação é direta, né, é 1 para 1, o nome informa para a gente, né, isso, que essa é a forma direta 2, e o 2 aqui é porque existe uma forma direta 1, que seria uma forma transposta a essa aqui, que a gente pode mostrar depois. A gente vai mostrar em seguida, né, que essa forma tem atrasadores de sobra. A gente tem uma pilha de atrasos aqui, uma pilha de atrasos aqui,
tá? E a gente pode, de alguma forma, simplificar essa estrutura, né? E reduzir o número de atrasos que a gente está utilizando aqui para implementar essa estrutura. Se a gente não quiser reduzir, essa estrutura implementa o sistema, mas não está implementando o sistema de forma econômica, ou seja, com o menor número de elementos atrasadores. Muito bem, como é que a gente reduz, né, o número de atrasadores nessa estrutura? A gente verifica aqui que a gente tem a ligação em série, né, de dois sistemas lineares. Esse somatório aqui é uma operação linear, esse somatório aqui é uma operação linear, né? Eu posso pensar num primeiro sistema linear, que eu vou destacar aqui, tá? Esse sistema 1, ligado em série, né, com o sistema 2, né, que é esse cara aqui. Tá? Então eu tenho aqui primeiro sistema, vou chamar aqui de um sistema cuja operação eu vou chamar de TX, porque ele opera sobre o sinal de entrada X, e esse operador aqui é um TY, tá? Que opera sobre a sequência Y de K. Tá? Então você tem a ligação de dois sistemas em série, né? E a gente viu que se os dois sistemas ligados em série forem lineares, a gente pode comutar a ordem dos sistemas, de modo que a gente pode colocar TY primeiro e colocar o TX depois. É isso que a gente vai fazer, né? Colocando o TY primeiro, né, como é que fica, né? A entrada X de K continua aqui, a saída Y de K continua aqui, tá? Então a gente continua com a entrada X de K. Agora o sistema que está sendo utilizado é o TY, né, que foi definido como, né, uma linha de atrasos aqui, z elevado a menos 1, não é isso? Z inverso e assim por diante. N maiúsculo linha de atrasos, não é isso? E os coeficientes aqui, nas saídas dos atrasadores, né, para ponderar essas saídas atrasadas, né, eram, né, menos A1 de K, né? Esse aqui era menos A2 de K e assim por diante, né? Menos A2 de K, e o último aqui era menos A subscrito N de K, ok? E a gente vai ligar isso aqui em série, né, com outro sistema que fazia o seguinte: também tomava esse ponto aqui, atrasava de uma unidade, não é isso? E continuava com uma linha de atrasos aqui, né? Ele pegava esse ponto aqui e atrasava de uma unidade de tempo, né? Esse cara aqui era multiplicado por um B0 de K, né? Esse cara aqui era multiplicado por um B1 de K, né? E eles iam para o somador, né? Para a entrada do somador. Mas veja só, esse ponto aqui é igual a esse ponto aqui, eles representam o mesmo sinal. Esse sinal, ao passar por Z inverso, é o sinal atrasado de uma unidade de tempo, que é o mesmo sinal aqui atrasado de uma unidade de tempo. Esses dois sinais aqui são o mesmo sinal, ok? Então eu não preciso usar dois atrasadores distintos, eu posso simplesmente remover esse atrasador, né, da jogada, né, e ligo esse cara direto aqui, e esse cara eu puxo daqui, tá? E vou fazer a mesma coisa, né? Teria um segundo atrasador aqui, esse ponto aqui atrasado duas vezes seria esse ponto aqui atrasado duas vezes. Não vou usar esses dois atrasadores, puxo esse cara daqui, né, e multiplico por B2 de K, né, e levo a entrada do somador. E mesma coisa, né? Vamos supor um caso aqui, né, só para facilitar a nossa vida, que o M é maior do que o N, tá? A faixa de somatório
da entrada, né, que da combinação linear da entrada é maior do que o da saída. Então eu estou em N aqui, tá? Vou acrescentar mais atrasadores aqui, tantos quantos, né, forem necessários para eu ter uma linha de atraso de M, né, maior entre os dois caras aqui, tá? Z elevado a menos 1, tá? Suponha que eu acrescente tantos quantos necessários, né, para que eu tenha aqui esse ponto aqui, né? Suponha que isso aqui seja uma sequência, seja um sinal S de K, né? Esse ponto aqui vai ser o S, né, de K menos o M, né? O máximo de atrasos que eu preciso para implementar o sistema, tá ok? Tem uma linha de atraso aqui de M grande atrasadores. O último cara aqui, então, vai ser, né, multiplicado por B subscrito M de K, tá? E os multiplicadores do lado esquerdo aqui vão ser zeros, tá? Vão ser nulos, né? O que eu faço com esses pontos? Ou eu deixo em aberto ou multiplico simplesmente por zero, né? Multiplicar por zero é a mesma coisa de não implementar. Se o N fosse maior do que o M, né, eu teria uma linha de, no máximo aqui, N grande atraso, e parte desses multiplicadores finais aqui seriam nulos para formar a soma aqui, cuja saída é o Y de K. Então essa forma aqui, ela usa, né, uma linha de atrasos que é o máximo entre o N grande e o N grande. Essa forma é chamada forma direta, né, e como ela é uma forma que usa um número mínimo de atrasadores, a gente chama essa forma de canônica. Essa denominação canônica tem a ver com realização mínima, realização mais enxuta possível. Então essa aqui é chamada forma direta 2 canônica. Se tem uma forma direta 2 é porque tem uma forma direta 1. Quer dizer, uma outra estrutura também direta. Direta aqui significa que eu olho a estrutura, eu sei que esses coeficientes aqui são os coeficientes do lado direito da equação de diferenças e esses coeficientes aqui são os coeficientes do lado esquerdo da equação de diferença. Novamente, né, esse coeficiente aqui é um coeficiente unitário, a gente nem representa, mas se fosse representar, se ele não fosse unitário, esse coeficiente aqui seria 1 sobre o A0 de K, né, e tipicamente a gente faz o A0 igual a 1. Tá? Então essa forma direta 2, a forma direta 1 também existe, né, é uma variante dessa forma direta 2, né, mas ambas formas diretas, né, fazem um mapeamento 1 para 1 entre os coeficientes da estrutura, B subscrito M e A subscrito L, para os coeficientes da equação de diferença. Daí o nome forma direta. Continuando o tópico de equações de diferenças, vamos ver a questão da existência da solução da equação de diferenças que representa um sistema linear variante no tempo, a tempo discreto. Ou seja, eu quero saber se existe sequência y de k que satisfaz a equação de diferenças que a gente já viu antes. Note que no caso de sistemas variantes no tempo, os coeficientes AL e BM da equação de diferenças dependem do tempo k. Quem que eu conheço? Eu conheço a entrada x de k, conheço os parâmetros AL de k e BM de k para todo k nos inteiros, e além disso eu conheço um conjunto de n grandes condições iniciais sobre y. Note que isso é necessário para resolver esse processo recursivo. Y no instante k depende do próprio y, da saída y, em instante k menos L, o L variando de 1 a n grande, ou seja, em n grandes instantes de tempo anteriores a k, a gente chama esses valores de y, nesses n grandes instantes de tempo, de condições iniciais ou condições auxiliares. Então, conhecendo essas variáveis, sempre existe solução y de k que satisfaz a essa equação de diferenças. Isso porque a equação é sempre computável. Vamos ver um exemplo para k maior ou igual a zero. Para começar a resolver a equação, ou seja, encontrar um y para k maior ou igual a zero, eu preciso de n grandes condições iniciais sobre y, e que são y de menos 1, y de menos 2 e assim por diante até y de menos n. Logo eu consigo computar y de zero. Y de zero vai ser o somatório de L de 1 até n grande menos a L de zero, k igual a zero, y de zero menos L. Nota só, o L aqui é de 1 até n grande, então eu preciso, para computar esse somatório,
né, y de menos 1, quando L for igual a 1, até y de menos n, quando L for igual a n. Então eu consigo computar esse somatório. Mas somatório de m igual a 0 até m grande, bm de 0, x de 0 menos m. Esse segundo somatório vai ser sempre computado, porque eu conheço x para todo valor de k e conheço bm de k para todo valor de k. Então a segunda parcela que vai ser sempre computável e a primeira é computável desde que eu conheça n valores de y de n anteriores ao valor k igual a 0. Portanto, y de 0 é calculável. Vamos ver quem é o y de 1. Y de 1, seguindo a equação, somatório de L de 1 até n grande, menos a L de 1, k igual a 1, y de 1 menos L. Quais são os valores de y que eu preciso conhecer aqui? Para L igual a 1, eu vou precisar aqui de A1 de 1, vezes y de 1 menos 1, 0, y de 0, que eu acabei de computar no passo anterior. Tá? E continuo dessa forma até L igual a n grande. O último termo aqui do somatório vai ser menos A subscrito n de 1, y de 1 menos n grande, que é um instante anterior a y de menos n. Seria aqui o y de menos n mais 1. Logo, eu conheço todos os valores de y anteriores a y de 1 para poder computar esse somatório. E o segundo somatório é sempre calculável. Logo, o y de 1 é calculável e o y de k para k maior ou igual a 0 é sempre calculável, desde que eu comece o processo com um conjunto conhecido e definido de n grandes condições iniciais sobre y. É importante que esse conjunto seja conhecido e definido no sentido de que não tem nenhum valor indefinido nesse conjunto de números. Idem para os valores de AL de k, BM de k e de x de k. Desde que sejam valores bem definidos, a gente sempre consegue calcular o y de k para k maior ou igual a 0. Naturalmente, a equação de diferenças vai valer para k menor ou igual a 0 também. A gente vai ver em seguida como fazer isso para k menor ou igual a 0. E para k negativo, como é que eu obtenho, por exemplo, o y de menos n menos 1? Ou seja, um valor anterior ao último valor da condição inicial, que é y de menos n. A gente faz o seguinte, a gente calcula a equação de diferenças para y de menos 1. Y de menos 1, seguindo a equação de diferenças, vai ser menos A1 de menos 1, y de menos 1, k igual a menos 1, menos 1, que é o L igual a 1, menos A2 de menos 1, que multiplica y de menos 1 menos 2, L igual a 2, e assim por diante, até menos A subscrito n grande de menos 1, y de menos 1 menos n, L aqui igual a menos n e k igual a menos 1. Note que esse valor aqui é o que eu quero obter, que é o y de menos n menos 1. Mais o somatório de m de 0 até m grande, de b subscrito nzinho de menos 1, x de menos 1 menos n. Esse somatório aqui vai ser sempre calculável, eu conheço todos os parâmetros e valores definidos, e esse valor aqui é o que eu quero calcular, em função desse termo que eu conheço e de outros valores que eu conheço. Y de menos 1 eu conheço, faz parte das condições iniciais. Aqui é y de menos 2, parte das condições iniciais. Y de menos 3 e assim por diante. Então eu consigo calcular o y de menos 1 menos n, fazendo as contas para y de menos 1. Quem vai ser o y de menos n menos 2? Eu monto a equação para y de menos 2. Para y de menos 2, a última parcela que é associada a y vai ser y de menos 2 menos n, que é o valor que eu quero computar, que vai sair em função de operações sobre outros valores que eu conheço. Então eu consigo calcular o y de menos 2 menos n e assim por diante. Para calcular o y de menos n menos 3, eu vou avaliar a equação de diferença para y de menos 3 e assim por diante. Então eu consigo resolver a equação de diferenças e a solução sempre vai existir para todo valor de k nos inteiros, desde que eu conheça inicialmente n valores da solução. Então, para conhecer a solução completa, eu preciso saber parte da história da solução em n grandes valores, que é a ordem da parte recursiva da equação de diferença. A gente chama de equação
homogênea do sistema linear variante no tempo como a equação em que a entrada é nula. Essa é a nomenclatura dessa parte de equações de diferenças. Então vai ser a equação somatório de L de 0 até n grande, de A subscrito L de K, que multiplica y de L menos K igual a zero. O lado direito da equação, que é a combinação linear sobre as entradas, vai ser igual a zero. Ou seja, eu estou fazendo a entrada igual a zero. X de K igual a zero para todo K. Essa é a chamada equação homogênea. Da mesma forma que a gente viu a existência para o caso de uma equação geral, não homogênea, a existência de solução é garantida para a equação homogênea, desde que a gente conheça um conjunto não nulo, aqui é diferente do caso anterior, um conjunto não nulo de condições iniciais. Nota que se as condições iniciais para y, por exemplo, se eu quiser encontrar y de k para k maior ou igual a zero, que seriam y de menos 1 até y de menos n, né? Se essas condições iniciais forem nulas, né, a solução passa a ser uma solução trivial, que é y de k igual a zero. Então, para soluções não triviais da equação de diferença, a gente precisa de um conjunto não nulo de n grande condições iniciais sobre y de k para garantir a existência da solução y de k que satisfaz a essa equação de diferenças. Então, vamos chamar de 1 a equação de diferença com a qual a gente está trabalhando, que é a equação para um sistema linear variante no tempo. Note que os parâmetros AL e BM dependem do k, que é somatório de L de 0 até n grande, de A subscrito L de k, que multiplica y de k menos L, igual ao somatório de M de 0 até m grande, de B subscrito M de k, que multiplica x de k menos mzinho. Vamos ver o chamado teorema da superposição. O que diz o teorema da superposição? Que a sequência y de k dada por y subscrito h de k mais y subscrito p de k é a solução dessa equação 1, onde y subscrito h é a solução da equação homogênea, que a gente viu antes, com n grande condições iniciais não nulas, e y subscrito p de k é uma solução particular da equação 1. Isto é, se yp é a solução particular de 1, vale que o somatório de L de 0 até n grande de A subscrito L de k, y subscrito p de k menos L é igual ao somatório de m de 0 até m grande de B subscrito m de k, x de k menos n. Ou seja, yp satisfaz a essa equação de diferença para essa entrada particular x de k. Então, como é que a gente demonstra, né, esse teorema? A gente parte da hipótese que y de k, dado pela soma de y subscrito h de k mais y subscrito p de k, é solução de 1. Então, se a hipótese é válida, a gente substitui na equação de diferenças y de k por yh mais yp. A equação é somatório de L de 0 até n grande, de A subscrito L de k, que multiplica y de k menos L. Quem que é y de k menos L? Vai ser y subscrito h de k menos L mais y subscrito p de k menos L. Vai ser igual ao lado direito da equação, em função de x. Aqui a gente pode simplesmente particionar esse somatório em dois somatórios, um que envolve YH e o outro que envolve YP. O que envolve YH, então, vai ser o somatório, né, de L de 0 até n grande, de A subscrito L de k, que multiplica y subscrito h de k menos L, mais o somatório que envolve YP. A mesma coisa, só substituindo aqui YH por YP, e o lado direito da equação vai ser o mesmo. Bem, a gente viu que, né, YH é a solução da equação homogênea. A gente partiu desse pressuposto, que YH é solução da equação homogênea. Logo, esse somatório é igual a zero. E o que sobra é uma equação que é válida, uma vez que YP é a solução particular para essa entrada x de k. Então a gente demonstra que, de fato, sim, o teorema da superposição vale. Aqui vale ressaltar o seguinte: a solução particular YP, ela pode ter condições iniciais nulas ou não nulas. Como a gente está lidando com uma equação linear, né, se por acaso a solução particular for tal, né, que além da entrada x de k
né, ela foi computada para um conjunto não nulo de condições iniciais, né, pelo princípio da superposição, a gente consegue incorporar essas condições iniciais às condições iniciais da solução homogênea, por linearidade. E como é que fica a questão da unicidade? A gente vai apresentar aqui, sem demonstração, para o caso de uma equação de diferenças variantes no tempo, que para um determinado conjunto n grande de condições iniciais, a equação 1 que a gente viu antes sempre tem solução única, ou seja, para cada conjunto de condições iniciais, você tem uma única solução y de k. Ou seja, para dois conjuntos distintos de condições iniciais, você tem duas soluções distintas. E a gente vai ver uma demonstração no caso de Slits, ou seja, em que essa equação é tal que os coeficientes AL e BM não dependem da variável temporal k. Agora vamos particularizar a equação 1 para o caso de Slits, ou seja, sistemas lineares invariantes no tempo. Vamos chamar de equação 2. É a mesma equação de antes, só que agora os coeficientes AL e BM independem da variável k. São fixos ao longo do tempo. E vamos ver um protocolo para a solução da equação homogênea de 2. Quem é a equação homogênea de 2? É fazer o lado direito da equação 2 igual a zero, ou seja, é fazer somatório de L de 0 até n grande, de A subscrito L que multiplica Y subscrito H de K menos L igual a zero. A gente pode chamar essa equação de equação 3. E a gente vai ver um protocolo para a solução homogênea para um conjunto de n grandes condições iniciais arbitrárias. Aqui vai ser mais geral do que a gente viu antes. A gente viu antes que a gente precisava, para resolver a equação homogênea, de um conjunto de n valores de y anteriores ao instante k, o qual a gente queria obter o valor de y. Por exemplo, y de 0, a gente precisava de y de menos 1 até menos n. A gente vai ver agora esse protocolo que prescinde da gente conhecer n valores consecutivos de y. Podem ser quaisquer n grandes valores arbitrários da sequência YH de k. Como é que é então o protocolo para a solução da homogênea, no caso de Slits? O primeiro passo consiste em obter o polinômio característico dessa equação 3 e calcular as suas n raízes complexas. Como é que a gente obtém um polinômio característico dessa equação 3? A gente vai escrever essa equação 3 em termos do operador atrasador unitário que a gente viu antes, o operador z inverso. E aqui a gente vai considerar que esse z é uma variável nos complexos. Como é que a gente escreve essa equação em termos do operador atrasador unitário? YH de K menos L é a versão atrasada L vezes da sequência YH de K. Ou seja, é a aplicação sucessiva L vezes do operador Z inverso sobre YH de K. Então a gente pode escrever por linearidade somatório de 0 até n grande de AL que multiplica Z inverso elevado a L, ou seja, Z elevado a menos L, aplicação sucessiva L vezes do operador Z inverso a quem? Y subscrito H de K. Isso igual a zero. Esse somatório aqui é chamado de polinômio característico da equação de diferença. E a gente pode denotar esse polinômio de P de Z. Ou seja, P de Z, somatório de L de 0 até n grande, de A subscrito L que multiplica Z elevado a menos L. Lembrar que a variável do polinômio é Z e Z pertence aos complexos. Logo, pelo teorema fundamental da álgebra, polinômio de ordem n grande vai ter n grande raízes complexas. Agora vamos ver uma observação importante, nota, né? Se Z1 complexo é raiz do polinômio característico P de Z da equação homogênea, então y subscrito H de K igual a Z1 elevado a K é a solução da equação homogênea. A gente chama Z1 elevado a K de modo de oscilação, ou modo natural de oscilação do sistema, o modo intrínseco de oscilação do sistema. Por quê? Z1 é uma variável nos complexos, a raiz complexa de P de Z. Se a gente escrever Z1 na forma polar, isso é um R1, né, elevado a K vai ser R1 elevado a K, vezes E elevado a J ômega 1. R1E elevado a J ômega 1 seria o valor de Z1, né, elevado a K, isso aqui elevado a K multiplicado por K aqui. Então a gente tem um modo de oscilação
uma exponencial complexa e elevado a j ômega 1k. Então, se ômega 1 for diferente de zero, você tem um modo de oscilação com frequência ômega 1, radianos por amostra, e uma envoltória R1 elevado a k, que vai ser constante se R1 for igual a 1, vai ser crescente com o crescimento de k se o R1 for maior do que 1, e vai decrescer com k se R1 for menor do que 1. Z1 elevado a k é chamado de modo natural de oscilação do sistema. Por que modo natural? Note que a equação homogênea 3 não tem entrada. Eu defino um conjunto de condições iniciais, a entrada é nula e deixo o sistema rodar por si só. As frequências que aparecerem na saída do sistema serão os chamados modos naturais de oscilação do sistema. Como é que a gente demonstra essa afirmação? Que se Z1 é raiz de P de Z, então esse YH de K igual a Z1 elevado a K é a solução da equação homogênea. A gente verifica se a equação homogênea é satisfeita para esse YH de K. A equação homogênea é somatório de L de 0 até N grande de AL que multiplica YH de K menos L. Quem que é YH de K menos L? Se YH de K é Z1 elevado a K, vai ser Z1 elevado a K menos L. Nota só, Z1 elevado a K não depende de L. Então coloco Z1 elevado a K à esquerda do somatório. E o que sobra aqui nada mais é do que o próprio polinômio característico P de Z avaliado em Z1. Ou seja, isso aqui vai ser igual a Z1 elevado a K, que multiplica P de Z1. Mas Z1 é raiz de P de Z. Logo, P de Z1 é igual a 0. E esse lado direito da equação é igual a 0, ou seja, a equação homogênea é satisfeita. Logo, YH de K igual a Z1 elevado a K é a solução da equação homogênea. Isso vai valer para todo valor Z subscrito I que for raiz do polinômio característico P de Z. Muito bem. Como é que então a gente constrói uma estrutura geral para a sequência Y subscrito H de K? Seja Zi raiz do polinômio característico P de Z com multiplicidade algébrica MA. Vamos ver um exemplo aqui. P de Z vai ser, na forma fatorada, dado por Z menos Z1, que multiplica Z menos Z2, raiz Z1, raiz Z2, assim por diante, até um Z menos ZI. E no caso do ZI, a multiplicidade algébrica é igual a MA, ou seja, esse fator Z menos ZI aparece aqui multiplicado MA vezes. Isso que significa multiplicidade algébrica MA. E continuo fazendo a forma fatorada. E o último fator aqui é Z menos Z subscrito Q. Estou considerando aqui as outras multiplicidades iguais a 1. Eu poderia atribuir outras multiplicidades aqui a cada um desses fatores. Tá? Mas eu estou querendo me concentrar somente aqui nessa raiz ZI, com multiplicidade algébrica MA. Nota que a soma das multiplicidades algébricas de todos os fatores vai ter que ser igual a N grande, que é a ordem da equação de diferença, que é a ordem do polinômio característico. Porque, pelo teorema fundamental da álgebra, se o polinômio característico tem ordem N grande, a gente vai ter N grande raízes complexas. E a gente vai construir YH de K como uma combinação linear dos modos naturais ZI elevado a K para I de 1, 2 e assim por diante, até Q. As Q raízes do polinômio característico. Como é que a gente constrói a combinação linear para montar a estrutura de YH de K? Cada raiz ZI do polinômio característico com multiplicidade algébrica MA vai contribuir na combinação linear parcelas do tipo somatório de N de 0 até MA menos 1, de C subscrito NI, são dois índices aqui desse peso C, que multiplica K elevado a N, que multiplica ZI elevado a K. Note que os modos naturais podem ser multiplicados pelo tempo elevado a um determinado expoente N. Isso vai depender da multiplicidade algébrica da raiz. Vamos ver um exemplo para que não fique muito abstrata essa regra. Suponha que a gente tenha um P de Z igual a Z menos Z1 ao quadrado, que multiplica Z menos Z2, que multiplica Z menos Z3 ao cubo. Ou seja, a raiz Z1 tem multiplicidade algébrica 2, a raiz Z2 tem multiplicidade algébrica 1 e a raiz Z3 tem multiplicidade algébrica 3. Eu trato cada uma dessas raízes em separado
para formar a combinação linear desses modos, né? Z1, Z2 e Z3 elevado a k. Vamos ver primeiro Z1. Z1 tem multiplicidade algébrica 2. Como é que eu faço então? YH de k vai ser igual, usa a fórmula. MA aqui é igual a 2. Então, esse limite do somatório aqui vai ser 2 menos 1, que é igual a 1. Somatório de n de 0 até 1. Tem duas parcelas. Então, vai ser, para n igual a 0, C0, né? E o i aqui é igual a 1. I aqui é igual a 1 da primeira raiz. K elevado a 0, para n igual a 0, é igual a 1. Eu não estou representando aqui. Vezes Z1 elevado a k. Mais quem? Agora eu faço n igual a 1. Para n igual a 1, a gente vai ter C1, 1, vezes k elevado a 1, que é k, vezes Z1 elevado a k. Está construído, então, a parte de YH de k, que depende aqui do Z1. Note que, como a multiplicidade algébrica de Z1 é igual a 2, a gente tem uma combinação linear aqui de dois modos Z1 elevado a k. Um peso aqui, C01 vezes Z1 elevado a k, mais um peso 1, que multiplica k vezes Z1 elevado a k. Para a raiz Z2, que tem multiplicidade algébrica igual a 1, a gente vai ter apenas uma parcela nesse somatório, que vai ser, né, para n igual a 0, porque o MA aqui é igual a 1, 1 menos 1, 0, então a gente só tem a varredura aqui para n igual a 0. Então vai ser, né, C02, o 2 aqui é da raiz Z2, vezes k elevado a 0, que é 1, que eu não estou denotando aqui, Z2 elevado a k. Está encerrada a parcela de YH de k referente a Z2. Z3 é uma raiz com multiplicidade algébrica 3. A gente segue a fórmula. Quem vão ser, então, as três parcelas associadas ao modo Z3? C03, daqui, vezes Z3 elevado a k, né, porque para n igual a 0, k elevado a 0 é igual a 1, que eu não estou representando aqui. Para n igual a 1, a gente vai ter C13 vezes k, porque o n igual a 1, k elevado a 1 é 1, Z3 elevado a k, e depois para n igual a 2, C23 vezes k ao quadrado, Z3 elevado a k. Então a regra é simples, tá? Para cada raiz com multiplicidade algébrica MA, eu vou ter peso vezes raiz elevada a k, mais peso vezes k vezes raiz elevada a k, mais peso vezes k ao quadrado, raiz elevada a k, e assim por diante, até, né, peso vezes k elevado a MA, menos 1, raiz elevada a k. Essa é a ideia. Tá? Então a estrutura de construção é protocolar. E a gente observa aqui, o polinômio característico P de Z é de ordem 6. Né? A gente tem aqui 2 mais 1, que é igual a 3, mais 3, que é igual a 6. Então a ordem desse polinômio é 6. E a gente tem aqui 6 coeficientes. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você não encontrar YH de k dependente de 6 coeficientes, fez alguma coisa errada. A regra é tal que você vai ter que encontrar YH de k dependente de 6 parâmetros a encontrar, e o número desses parâmetros tem que ser igual à ordem do polinômio, característico da equação homogênea. Muito bem, como é que a gente resolve então a equação homogênea, ou seja, encontra o YH de k que satisfaz a equação homogênea? Note que YH de k depende aqui nesse exemplo de 6 parâmetros. Se eu conhecer YH em 6 instantes de tempo k diferentes, eu consigo montar um sistema de 6 equações e 6 incógnitas e encontro uma solução única para os coeficientes C subscrito NI. Note que a gente está lidando com equações lineares, então a solução vai ser única. Então eu consigo uma solução única YH de k que satisfaz a equação de diferença. Nota que se você escolher outras condições iniciais, a solução YH de k vai ser diferente, única, vai ser única para cada conjunto de N condições iniciais que eu arbitrar para YH de k. E o fato de a gente poder encontrar o YH de k resolvendo um sistema de N grandes equações e N incógnitas evidencia a unicidade da solução YH de k para um dado conjunto de N grandes condições iniciais. Isso para o caso de uma equação de Schlitt, invariante no tempo.